No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 16 diz: não dê testemunho falso contra ninguém. Esse é o 9º mandamento. Não devemos dar falso testemunho de outra pessoa. O que seria falso testemunho? Falar algo de alguém que é inverídico, que não contém verdades, ou seja, mentir sobre outras pessoas. Por que será que as pessoas inventam histórias de outras pessoas? Talvez poderia ser por inveja, ou até mesmo maldade. Infelizmente, a vaidade toma conta do coração humano, fazendo com que algumas pessoas, para ganhar notoriedade, passem a mentir sobre outras pessoas. Podemos dizer que o falso testemunho se encaixa na classe da maledicência, ou melhor conhecida como fofoca. A fofoca, quando alimentada, se torna gostosa, prazerosa. Já notou que na fofoca nós não somos o centro da difamação? Sempre tem uma vítima que não está em condição de se defender por não estar ali, naquele momento. Hoje nós vemos bastante programas de fofocas, difamando muitas pessoas, a ponto de ousarem inventar uma história para ter conteúdo. Isso é muito sério. Temos até um canal chamado Fofoca Gospel. Como diz uma expressão popular, é de cair os cabelos da cabeça. O falso testemunho nunca foi e nunca será bem visto por pessoas sérias. Por que será que o falso testemunho ganha tanta audiência? Porque tem os consumidores de fofocas, pessoas que ficam de plantão esperando uma fofoca boa para reproduzir com urgência. Precisamos tomar cuidado com o que sai da nossa boca. O apóstolo Paulo diz em sua carta de Efésios, capítulo 4, versículo 28, que não devemos dizer palavras que fazem mal aos outros, mas usar apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Precisamos ser positivos em nossas palavras, pensando sempre em promover a paz. Salomão, em seu livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 28, diz: os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Quem fala mal de um vai falar mal de outro. Você acha que você, quando se reúne com um fofoqueiro, a fofoca vai ficar só no outro? Se prepara, que a lambada vai ser doída. Da mesma forma que falam dos outros, vão falar de você. Qual o melhor comportamento que devemos ter diante de alguém que vive difamando outras pessoas? Não darmos ouvidos a ela, deixar falando sozinha, porque assim deixaremos de dar opiniões e futuramente nos livrar de explicações que provavelmente precisaremos dar. Em Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 20 diz: sem lenha o fogo se apaga, sem mexericos a briga se acaba. Se a fofoca for eliminada em você, acabou. Mas agora, se você for um veículo disseminador de fofocas, aí o assunto durará um tempinho. Tem uma história contada que fala de uma reunião de 3 pastores. Em meio a essa reunião, eles resolveram se abrir e contar o segredo de cada um para que orassem a respeito. Mas para isso precisariam falar do seu segredo. O primeiro disse: eu tenho um problema muito grave. Não posso ver dinheiro que eu fico alucinado, querendo subtrair uma quantia. O segundo disse: eu tenho um pior que o seu. Qual? Perguntaram os outros 2. E o segundo disse: eu não posso ver uma menininha que fico desesperado, fico descontrolado. O terceiro se manifesta e diz: o meu pecado é pior que o de vocês. Sério? Perguntou os 2 primeiros pastores. Qual seria, homem? Diz logo. E o terceiro disse: o meu problema
é que não consigo deixar de falar o que eu escuto. A minha língua pulsa para desabafar e falar tudo o que ouço. Complicado, né? Precisamos analisar o nosso comportamento, visando notar se há em nós esse comportamento que, quando exposto, passa a ser vergonhoso. Pessoas morrem por falso testemunho. Lembra de José, difamado pela esposa de Potifar, capitão da guarda de confiança do rei? José sendo acusado por ela de ter tentado ter relações íntimas com ela, quando na verdade foi ao contrário. Lembra também do profeta Daniel? Alguns homens, por inveja, o difama e trama armadilhas, enganando até mesmo o rei, forçando o rei a sancionar decretos que levaria Daniel à morte. São tantas histórias registradas, mas uma das difamações mais absurdas foi a acusação contra Jesus Cristo de Nazaré, dele ser um baderneiro, um falso Messias, alguém que veio trazer confusão em meio ao povo de Israel. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45 diz: a pessoa boa tira o bem do depósito das coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Que nossa boca seja para abençoar e não para amaldiçoar. Amém? Te convido a estar orando comigo. Pai, às vezes o meu coração pulsa com desejos de fofocar. Os meus ouvidos, Senhor, às vezes fica atento a conversas para que eu venha alimentar, Senhor, esse espírito de fofoca que existe dentro de mim. Mas eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, repreenda, Senhor, essa situação. Que o Senhor, meu Pai, intervenha para que isso não venha a ser manifesto em nossas vidas. Porque segundo a Tua palavra, segundo o que o Senhor nos ensina, isso é horrível e isso pode acarretar em coisas ruins em nós. Meu Deus, livra-nos, Senhor, deste comportamento e que possamos viver para glorificar o nome santo do Senhor, porque só o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abençoa-nos, Papai, e sê conosco. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.